E aí, bora lá? Falar de Bitcoin hoje em dia é pisar num campo minado, né? De um lado tem gente prometendo riqueza da noite pro dia, do outro gente prevendo o apocalipse financeiro. É muito fácil se perder no meio de tanto barulho. Mas hoje a gente vai tentar cortar essa confusão toda. Pois é, e essa confusão toda não é à toa, não. A discussão é super polarizada, quase de propósito. Mas olha, para entender de verdade qual é do Bitcoin hoje, a gente tem que olhar para além do sobe e desce do preço. A gente precisa encarar de frente as contradições dele, aquelas mais profundas. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Fique claro, essa análise não é para dizer se é para comprar ou vender, nada disso. O objetivo é outro, é desvendar digamos, as loucuras, as traições e até as fraquezas que, por mais estranho que pareça, são o que talvez definam a importância do Bitcoin no mundo de hoje. Bom, vamos começar pelo primeiro e talvez o mais bizarro de todos os paradoxos. É algo que vira de ponta cabeça toda a lógica econômica que a gente aprendeu. Pensa na economia normal, a clássica. A lógica é bem simples, né? Primeiro, existe a necessidade. As pessoas precisam comer, certo? Então, os agricultores vão lá e produzem comida. A demanda vem antes de tudo, e é ela que cria o valor. Simples assim. Aí vem o Bitcoin e vira essa lógica de cabeça para baixo. Completamente. Primeiro alguém cria, do nada, uma oferta fixa, 21 milhões de unidades e ponto final. Tá lá no código. E só depois é que se começa a torcer para que apareça alguém querendo aquilo. À primeira vista parece uma completa loucura. E essa frase aqui resume tudo, né? É basicamente isso. Bora criar uma coisa rara aqui e rezar para alguém querer comprar. É quase como construir uma cidade inteira no meio do deserto e depois sair panfletando para ver se alguém se muda para lá. Mas e se o jeito que a gente está olhando para isso estiver todo errado? Então, a sacada é a seguinte: o grande erro é tentar pensar no Bitcoin como, sei lá, como trigo. O valor dele não vem de uma utilidade física, não se come Bitcoin. Ele se parece muito, mas muito mais com o ouro. O valor do ouro não é só industrial, é um acordo social. E o Bitcoin é isso, um tipo de acordo social escrito em código. O valor dele vem do fato de um monte de gente concordar que ele é escasso e que ninguém controla ele. É um consenso. E é aí que a gente chega numa verdade bem incômoda. A demanda pelo Bitcoin não foi inventada do nada. Ela surge por causa das falhas do nosso sistema tradicional. Pensa num bote salva-vidas. Ele só tem valor de verdade quando o navio está afundando. O Bitcoin é a mesma coisa. O valor dele depende totalmente da desconfiança que as pessoas têm no sistema financeiro que a gente já conhece. Ok, vamos agora para o segundo paradoxo. E esse aqui é sobre como aquela promessa de revolução meio que bateu de frente com a realidade de hoje. Essa frase é pesada, né? Porque ela vai direto no ponto da contradição. A ideia original era ser totalmente livre do controle de governos, de bancos, soberania total. Mas hoje a legitimidade do Bitcoin é vendida justamente porque os grandes bancos estão entrando, porque os reguladores estão de olho. Parece que a revolução foi domada. E essa tabela aqui resume perfeitamente essa história. Vamos olhar com calma. Primeiro, o controle. A promessa era: nenhum governo pode parar isso aqui. A realidade de hoje é seguro, porque o governo está permitindo. Viu a diferença? Agora, soberania. O sonho era seu dinheiro, seu controle total. Na prática, nas grandes corretoras, virou seu dinheiro, desde que você siga as nossas regras. E por fim, o sistema. A ideia era ser algo totalmente fora do sistema financeiro, e hoje o que a gente vê, uma integração cada vez maior com ele. Mas calma, aqui tem um detalhe super importante. É preciso separar as coisas. De um lado, a gente tem a rede. O protocolo do Bitcoin, a tecnologia por trás de tudo, continua lá, firme e forte, descentralizada, resistente à censura. O código em si não mudou. Mas, do outro lado, tem o acesso. E é aí que a coisa muda. Para 99% das pessoas, a porta de entrada para o Bitcoin foi totalmente controlada. Agora ela é centralizada, regulada e está nas mãos dos grandes jogadores do mercado. E isso nos traz ao nosso terceiro e talvez o mais fascinante paradoxo. A gente vai falar sobre a grande fraqueza de um ativo que se diz puramente digital, o seu calcanhar de Aquiles. Pensa um pouco, com toda essa tecnologia, essa criptografia super avançada, essa descentralização, qual seria o ponto mais fraco do Bitcoin? O que poderia derrubar tudo? A resposta é ridiculamente simples. Não é o código, é a tomada.
A maior fraqueza do Bitcoin é que ele depende 100% do mundo físico. Para existir, ele precisa de eletricidade, precisa de internet, precisa de computadores funcionando. Sem isso, ele não é nada. E aqui a gente vê a diferença gritante. Imagina um cenário extremo, um colapso total. Ouro, terra, essas coisas continuam existindo. O ouro vai ser uma barra de metal na sua mão. A terra vai estar debaixo do seu pé. Agora, o Bitcoin, ele vira o quê? Vira só uma sequência de números presa em computadores desligados. Uma promessa que não dá para acessar. Mas atenção, isso não quer dizer que o Bitcoin não vale nada. Longe disso. Isso só coloca ele no seu devido lugar. A função dele é bem específica. Ele serve como uma proteção contra um colapso financeiro, não um colapso civilizacional. É o grande paradoxo. Ele nasce da desconfiança no sistema, mas depende totalmente da infraestrutura desse mesmo sistema para poder existir. Ok, depois de passar por todos esses paradoxos, a gente começa a entender o verdadeiro lugar do Bitcoin no mundo. Ele não é a solução para nada. Na verdade, ele é um sintoma. Muita gente adora dizer que o Bitcoin fracassou. Ah, ninguém usa para pagar o pão na padaria. E sabe, é verdade. Mas o mais curioso é que foi justamente esse fracasso que virou a maior força dele. Ao não conseguir ser uma moeda para o dia a dia, ele se tornou algo talvez muito mais poderoso. Uma espécie de ouro digital, uma reserva de valor. Ele parou de tentar ser o troco do cafezinho e achou seu verdadeiro espaço. É claro que tem muita, mas muita especulação no meio. A maior parte do movimento é gente querendo ganhar dinheiro rápido. Mas olhar só para isso é perder a outra metade da história. Por quê? Para quem vive em lugares como a Argentina ou a Venezuela, com moeda derretendo, o Bitcoin não é um cassino, é uma tábua de salvação, é uma ferramenta de sobrevivência financeira, pura e simples. No fundo, a competição do Bitcoin não é com o ouro. A competição dele é com a desesperança. É isso. O fato dele existir, dele ter valor, é um termômetro da falta de fé que as pessoas têm no sistema. Ele ganha força justamente onde a confiança acaba, oferecendo uma saída quando as opções tradicionais já não fazem mais sentido. Então, vamos resumir a ópera. O que a gente viu? Que o Bitcoin é um bicho estranho, definido por seus paradoxos. Uma economia que nasceu de trás para frente. Uma revolução que foi domada pelo próprio sistema que queria combater. Uma fortaleza digital que depende de uma tomada na parede. E um fracasso como moeda que se tornou seu maior sucesso como reserva de valor. Em uma palavra, um sintoma. E com isso, a gente chega na pergunta final. E talvez a mais importante. No fim do dia, a questão não é se o Bitcoin faz sentido ou não. A verdadeira questão é, o que é a existência dele? O que tudo isso nos diz sobre o mundo em que a gente está vivendo? Talvez o debate não seja sobre a sanidade do Bitcoin, e sim sobre a sanidade do nosso próprio sistema. Fica aí a reflexão.